Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um resumo do dia, o seu jornal da noite da Causa Operária TV, 24 horas no ar. Nesta quarta-feira, quinta-feira, hoje o dia é 2 de setembro de 2021. Estamos começando o nosso programa de número 817, que tem, dentre outros destaques, quase 200 atos fora Bolsonaro já convocados, um crescimento do número significativo, 80% a mais do que no dia de ontem, e a gente espera que 80% ou 100% a menos do que no dia de amanhã, né? Expectativa de que os atos passem de mais de 200 no dia 7 de setembro, no momento em que a direita também se organiza para saírem às ruas em atos a favor do golpe, a favor da ditadura, do golpe militar, né, a favor de tudo que é retrocesso em relação à vida do povo brasileiro. Bom, destaque também no nosso programa a situação da maior potência capitalista do mundo, mostrando que as coisas sempre podem ficar piores. Na semana em que os Estados Unidos retiraram os seus últimos homens da derrota vexaminosa ou espetacular vitória do povo afegão, depois de 20 anos de invasão, o país é alvo de um furacão, o Ida, e enchentes já mataram quase 30 pessoas em Nova York. Vamos falar desse tema e no programa vamos mostrar também a situação de bilionários e miseráveis, o crescimento da riqueza e da pobreza no Brasil em tempos de pandemia. O julgamento ou os preparativos para o julgamento do marco temporal, que foi adiado mais uma vez para quarta-feira da próxima semana. Hoje encerraram-se os pronunciamentos com um pronunciamento do Procurador-Geral da República, e nós vamos falar como votou o PGR e qual é a situação, por que tamanha enrolação, né, diante da mobilização dos povos indígenas. A Câmara de Deputados também concluiu a votação do imposto de renda e reduziu. Não fique contente ainda. Não foi o seu imposto. É a cobrança sobre lucros e dividendos, né? Isso sim foi reduzido, beneficiando aí aos acionistas, aqueles que têm aí ganhos, né? Aí sim, ganhos de renda, de capital, que não é salário, né? Como você, como eu, que paga aí imposto de renda do salário e também do consumo. Bom, nós vamos tratar aqui também dos dados da Covid de hoje, vamos destacar os atos pelo país inteiro, a vitória da vacina cubana, né? Vacinas que são esperança para todo o continente latino-americano. Bom, e hoje também, depois do nosso programa, né, depois das 10, você tem aí o jogo da seleção brasileira, que remendada, né, vai jogar enfrentando aí o Chile pelas eliminatórias da Copa e podendo bater aí um novo recorde, né, de invencibilidade. Bom, estas e outras notícias você acompanha aqui conosco, acompanha, comenta, discute, participa, né, no nosso canal interativo aqui no YouTube, e por isso a gente chama você que já está conosco a compartilhar aí o link, né, do nosso canal, do nosso programa, nas redes sociais, para chamar mais gente para assistir, para deixar de lado aí a imprensa mentirosa da Rede Globo, dos grandes monopólios, e vir assistir a Causa Operária TV, né, a TV que tem lado, né, declarado a favor da luta e das reivindicações do povo explorado, do povo trabalhador. Então, muito obrigado a vocês que já estão conosco nessa transmissão, e em particular um forte abraço aí a Elaine Perati, que chegou por aqui fazendo a sua assinatura como membro bronze do nosso canal. E você sabe que os assinantes são um aspecto fundamental, crucial, né, para sustentar essa imprensa combativa, independente, revolucionária, que é a Causa Operária TV. Então, se você ainda não é membro do nosso canal, fique membro, né? Basta clicar aqui embaixo da telinha, você que está nos assistindo ao vivo, você que nos assiste na madrugada, no dia seguinte, no horário que for melhor da sua conveniência, não deixe de ficar membro do nosso canal.
como todo mundo que está com o nominho em verde aqui no chat do programa, né, e contribuir regularmente aqui para sustentar essa imprensa independente combativa. Então, um abraço aí, seja bem-vinda, Elaine. Bom, e boa noite aí para o pessoal que está nos acompanhando nesse começo de transmissão, a companheira Cecília Maria, o Osni Castro, também por aqui a Nilza Ramos, mandando aí uma boa noite e fazendo um chamado, todos fortes no 7 de setembro. Vamos vermelhar esse país, diz a Nilza. Boa noite para a companheira Carla Silva, lá diretamente do Reino Unido, participando aqui. Ela que também mandou mensagem aí, convidando o pessoal a participar conosco das atividades, que vai ter atividades também fora do país, no mundo todo. Os brasileiros, no 7 de setembro, vão protestar por fora Bolsonaro. Nós vamos falar mais sobre isso no decorrer do programa. O companheiro Rafael Felipe, a Cecília Maria, que mandou aí sua figurinha simpática, contribuindo, dando um bom exemplo, né, do pessoal, um bom exemplo a ser seguido, né, por todos aí, para fortalecerem aí a Causa Operária TV. O Fábio Rossano, chegando por aqui, mandando boa noite aos companheiros marxistas, o Antônio Martins, meu xará, a companheira Ana Matos, Angelina Dias, também participando aqui conosco. Bom, a todos vocês e a muitos outros que estão nos acompanhando nas redes sociais, que ainda não registraram a sua presença, mas você mande aqui a sua mensagem, dê o seu like, né, se você curtiu, pode mandar também a sua crítica, a sua sugestão, comentar aqui as notícias que você considera importantes, mesmo aquela que às vezes a gente não trata, né? O programa tem limites, mas coisas que você considera e quer divulgar aqui para os amigos que participam do nosso programa, que é um programa de informação e de preparação para a luta. Aqui não é só conversa, né? É um programa de contribuição regular. O Alexandre Leão perguntando se tem Pix. Depois a gente manda um Pix para ele, produção. Prepara aí para depois, quando a gente falar de contribuição, vamos mandar aí uma maneira de contribuição através de Pix para o companheiro Alexandre, isso e para outros também interessados no canal. Vamos até ver se a gente monta depois um card para divulgar permanentemente formas de contribuição por meio de Pix. Tá boa aí a sugestão do Alexandre Leão. Saudação aí para o Luiz Gonzaga, que também chegou por aqui. Não é o Luiz Gonzaga, o rei do Baião, mas é o Luiz Gonzaga, Antunes Gonzaga, diz aqui, mandando uma boa noite para os camaradas do PCO e amigos da Causa Operária TV. Bom, daqui a pouquinho a gente vai ter conosco aqui, já deve estar chegando por aqui, a companheira Andréia Truz, que hoje participa conosco do programa, quinta-feira, e ela vem comentar também as notícias do dia, os principais acontecimentos. Daqui a pouquinho vai estar por aqui. Antes de entrar na pauta, só dar eu estava, enquanto esperava aqui para começar o programa, estava lendo aqui uma notícia que a gente não pautou de última hora, mas que é muito interessante, um dado do governo de São Paulo, um dado destacando o seguinte, que as escolas de São Paulo registraram 3.600 casos de Covid após o retorno em agosto. Isso em apenas 4 semanas. Né? No primeiro mês após o retorno presencial, houve pelo menos 3.668 casos de Covid nas escolas públicas e privadas, conforme informações da Secretaria Estadual de Educação. Bom, a Secretaria minimiza, dizendo que são casos prováveis. No entanto, esses números aí são apenas casos, né, que tiveram resultado positivos em testes PCR, né? Seriam 2.873 estudantes, 735 funcionários e 60 trabalhadores das instituições de ensino. Né? Há ainda outros 2.239 casos que estão em investigação, o que elevaria o total para quase 6.000. E, obviamente, são os casos testados, né? Testados e contabilizados, porque a gente sabe que não funciona bem assim. Né? Muita gente adquire a doença, né? Ou não faz testes pela dificuldade, né? Porque os testes não são facilmente, não estão à disposição da população aí em todo lugar, né? E muitas vezes as pessoas têm que pagar
né? Hoje teve gente, parente meu aqui, familiar, né, que fez o teste, necessidade, né, teve que pagar para fazer de maneira mais rápida, e essa situação, né, mostra que o risco, né, a situação que é o centro de propagação da Covid, que são as escolas. Né? Por isso mesmo, na sabedoria popular, uma imensa maioria de estudantes, de pais, não estão mandando ainda seus filhos para as escolas, e a maioria das escolas seguem esvaziadas, né? Se opondo aí à política do governo criminoso Dória e a mesma política do Bolsonaro de colocar todo mundo correndo de volta para as escolas para satisfazer o interesse dos bancos, dos grandes capitalistas que querem dar aparência de normalidade, mas a situação está longe, né, ainda de ser normal, como nós vamos ver nos dados sobre a Covid ao longo desse programa. Bom, entrando aqui na nossa pauta, destacando aqui um primeiro tema, né, um estudo que foi feito pelo MAB, né, o Movimento de Atingidos por Barragem, estabeleceu que a nova tarifa da conta de luz, né, que passou a valer a partir de ontem, vai custar, né, 3,45, ou seja, 3 bilhões e 450 milhões por mês a mais no bolso dos consumidores. Isso por mês. Né? A estimativa é que esse aumento está estimado para durar aí pelo menos 8 meses. Então, se a gente multiplicar isso daí, nós vamos ter aí mais de 27 bilhões roubados, surrupiados do povo brasileiro. Né? A chamada bandeira de escassez hídrica, né, a nova invenção do governo Bolsonaro, né? Tá aí, vocês estão vendo aí a sequência de bandeiras, né? A verde a gente nem lembra mais quando ela teve vigente. Né? Depois de meses e meses aí que eles meteram a mão com a chamada bandeira vermelha, o governo Bolsonaro agora resolveu inovar, né? E criou a chamada bandeira da escassez hídrica. A gente poderia chamar também que é a bandeira da vergonha, do fracasso, da privatização e do roubo do povo brasileiro. Né? Porque, evidentemente, as empresas privatizadas têm como única fonte para resolver os seus problemas, né, garantir os seus lucros, assaltar a população. Nada de investimentos, nada de obras na melhoria do sistema nas redes, de investimentos, e o resultado é isso aí. Né? É a conta, é a tarifa. Olha essa conta aí, que coisa absurda, né? 180 reais, né? A gente tem que pensar. Isso aí, infelizmente, é uma coisa mais do que comum. Tem gente pagando 300, 400, 500 reais de conta de luz. Vamos lembrar que 187 reais é coisa de 15%, né? Mais de 15% de um salário mínimo. Esse salário mínimo miserável pago no país, e que o governo está prometendo, está projetando reajustar para o próximo ano para 1.169, né? Porque no reajuste das tarifas o governo é generoso, é pródigo, mas quando se trata de reajustar o salário dos trabalhadores, aí não tem conversa, né? Não tem reajuste, né? É só facada, né? Nas costas dos trabalhadores. Bom, presente por aqui e contribuindo com a Causa Operária TV, a companheira Edna Castro. Muito boa noite, Edna, e obrigado aí pelo superchat. Né? Você e demais colegas aqui que compreendem a importância de sustentar essa imprensa independente, combativa, revolucionária. Muito obrigado. Né? Imprensa que não tem rabo preso com as empresas capitalistas, com os partidos golpistas, né, que não está aqui para mentir para a população trabalhadora. Bom, e por falar em imprensa golpista, imprensa que tem rabo preso, né, vamos destacar aqui a Globo anunciou que vai promover o primeiro debate das prévias presidenciais do PSDB. A Globo resolveu entrar na campanha, né, mostrando aí que é um partido, né, é parte integrante do
do partido da imprensa golpista, né? É o maior setor, a maior ala desse partido. A Globo anunciou que vai promover aí as prévias do PSDB, que tem aí, nesse momento, como candidatos o governador de São Paulo, João Dória, o governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, o senador Tarso Genro e o ex-prefeito de Manaus, Vigílio, né? Que vão disputar aí a indicação do PSDB, da candidatura, da chamada candidatura da terceira via, né? Do bloco golpista, do bloco de direita, que se intitula de centro, né? Para defender aí os interesses dos grandes capitalistas. Bom, a Globo, né, anunciou, quer dizer, a estratégia da Globo, obviamente, é promover, né, os candidatos do PSDB, particularmente, é muito claro, é notório, né, que há uma campanha enorme, não só da Globo, mas de toda a imprensa capitalista, em favor da candidatura do governador tucano, o fascista, né, João Dória, né, que acaba de, recentemente, cedeu aí, né, entregou de presente para o presidente ilegítimo Jair Bolsonaro a Avenida Paulista, para que Bolsonaro e sua trupe desfile defendendo o golpe militar, né, a ditadura, o regime do golpe de 2016, que Bolsonaro vem, junto com toda a direita, aprofundando contra os trabalhadores. Dória também, é bom que se diga, ele que é o principal candidato aí dessas prévias, apontado como o favorito, já que São Paulo, né, tem a maior base, não só de militantes, maior percentual de militantes, não, desculpe, aí eu estou cometendo uma falsificação, de filiados do PSDB, né, mas também de parlamentares, deputados, prefeituras comandados pelo partido, que dá aí ao governador de São Paulo, além de toda a máquina aí à disposição da sua candidatura, uma enorme vantagem também na disputa interna do PSDB. Né? Meio que é apontado publicamente que os demais candidatos se posicionam aí numa política de buscar um espaço para negociação na composição, seja na composição da chapa do partido, seja na indicação de futuros cargos, recursos partidários, e esse esquema tradicional da política burguesa, que muitas das vezes a disputa não é para valer, né, mas é para atender aí, botar o time em campo para depois estabelecer uma negociação, um apoio, cobrar aí, né, vender esse apoio. Está aí o Dória, né, que governo campeão de repressão aí as mobilizações dos trabalhadores, dos professores, dos estudantes em São Paulo, os moradores de rua, e que agora procura se passar aí por democrático. Nós vamos ver toda uma demagogia da própria Globo, né, em apresentar aí as prévias do PSDB como se fosse uma disputa democrática, né, e jogar luzes sobre os candidatos do PSDB, né, e particularmente para promover aí a campanha do governador de São Paulo, né, da chamada terceira via, né, defensor aí da política de frente ampla, que na realidade é a política de que conquistar, cooptar o apoio de setores da esquerda para uma política direitista, né, tentando fazer aí, transformar o João Dória no Joe Biden brasileiro, né, no candidato de direita, defensor dos interesses dos grandes monopólios, mas que se passa, né, no período eleitoral por democrata, por defensor de direitos democráticos, coisa que, obviamente, não tem absolutamente nada, nadinha a ver com a realidade. Bom, antes da gente seguir aqui na pauta, enquanto a Andréia não vem, deixa eu mandar uma mensagem para ela aqui, né? Pronto. A gente segue aqui, eu queria agradecer aqui, destacar mais um novo membro do nosso canal,
o Murilo Farias, do Couto, bem-vindo aí ao Plano Bronze, também para contribuir conosco, Murilo, né? E siga aí o exemplo do Murilo, também já ainda nesse programa, nós já tivemos aqui mais gente, a produção colocou aqui um COTV, eu não consigo enxergar na tela o primeiro nome, mas agradecendo aqui o pessoal que já se associou, quem já é associado, o pessoal que está de verde aqui, né, na nossa telinha, né? Então agradecer vocês aqui, saudar a presença e a adesão ao Plano Bronze do Murilo Faria, né? E chamar você que ainda não é membro do nosso canal a se associar, a contribuir regularmente conosco. É a Elaine Perati, né? A Elaine Perati, que no começo do programa também aí se tornou membro. Muito obrigado aí, saudação a vocês e faça como eles, né? Apoiem aí, ajudem a Causa Operária TV, essa imprensa combativa e independente. Bom, vamos em frente, então. Queria destacar agora na nossa pauta a questão do crescimento, né? No momento em que o PIB decresceu, a economia vai de mal a pior, né? Com recorde de desemprego, recorde de fome, recorde de mortes, já são quase 600 mil mortos na pandemia, mas a situação é desigual e não está ruim para todo mundo, né? A situação, no meio de toda essa crise, né, tem gente aí se dando bem, né, e ganhando muito, muito dinheiro, né? Foi o que apontou aí a revista Forbes, né, ao anunciar agora, no final de agosto, e também um estudo divulgado isso aí combinado com um estudo divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, né, mostrando o seguinte: se por um lado o Brasil teve um aumento dos bilionários, né, só para a gente ter uma ideia, segundo a edição da revista Forbes, o Brasil teve 77 novos bilionários desde 2020. Né? No último dia 27, a revista apontou que o Brasil tem hoje 315 bilionários. No ano passado, eram 238. Né? Eles aumentaram quase um terço em quantidade, e a fortuna, né, combinada desses 315 bilionários saltou de 1,6 trilhão para 1,9 trilhão, ou seja, quase 2 trilhões, um crescimento da ordem de 18,75% a mais, né? Isso em um período em que a economia do país se retraiu aí, como aconteceu em poucos momentos da história, né? Mostrando claramente que a desgraça, né? Vocês estão vendo aí as imagens de alguns dos mãos lisas, dos bilionários, né? Enquanto, ao mesmo tempo, a produção está colocando para a gente aí retratos da realidade, da dura realidade vivida, né, pela imensa maioria do povo brasileiro. Pois bem, os dados da Fundação Getúlio Vargas apontaram que, enquanto houve esse crescimento de mais de 30% do número de bilionários, 300 e poucas famílias vivendo aí às custas, e às vezes nem são famílias, porque tem vários bilionários da mesma família, né? Os dados apontaram que apenas em 3 estados não houve uma piora em número do quadro de pobreza. Foram estados muito pobres, como é o caso do Acre, Pará e Tocantins, né? Segundo a pesquisa realizada com base em dados do IBGE, da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio, o número de miseráveis, né, o número de pessoas assim consideradas, né, porque não tem como renda, segundo os cálculos do IBGE, né, R$ 160 de renda por mês, né? O IBGE ele estabeleceu 2 medidas, considerando como pobres os que ganham até R$ 400, e miseráveis como quem ganha menos de R$ 160. R$ 160 por mês é coisa de
R$ 5 por dia. Né? Quer dizer, não é que a pessoa é miserável, já é uma situação de inanição. Né? E considera como pobres somente quem ganha até R$ 400 por mês, o que dá aí alguma coisa, um pouco mais de 15, R$ 16 por dia, o que, obviamente, é totalmente insuficiente, né, para garantir as necessidades fundamentais de uma pessoa com alimentação, moradia, né, e outras necessidades. Bom, esse dado contrasta, inclusive, com o dado do próprio do levantamento do custo da cesta básica no país. Né? Porque o custo da cesta básica apontou que o preço médio de uma cesta básica, suficiente para garantir as necessidades mais elementares de alimentação de uma única pessoa, se situou aí na faixa de R$ 600. Né? Para ser mais exato, 500... Tinha aqui o dado que me fugiu aqui na minha telinha. Eu vou achar. R$ 554. Quer dizer, no entanto, o IBGE considera como pobre só quem vai até R$ 400. Se você ganha um pouco mais de R$ 400, você já não é pobre, já não está entre os mais pobres. Né? E eu lembro que, algum tempo atrás, era considerado... Estudos apontavam aí que quem ganhava em torno de R$ 1.000 a renda pessoal na família já era classe média. Quer dizer, os números aí considerados pelo IBGE estão muito abaixo da realidade. Bom, isso numa situação de degradação, e obviamente que não é casualidade, né, que o crescimento do número de bilionários, né, um aumento de 32% dos bilionários, é evidentemente sustentado pelo aumento da miséria, né, pelo aumento da situação recorde de fome, de desemprego e até de mortes, né, no país que está se aproximando aí dos 600 mil mortos em números oficiais. Bom, chegou por aqui a companheira Andréia, eu vou passar para ela não só dar o boa noite, mas comentar essa notícia que é interessante. Quer dizer, recorde de bilionários, nunca o país teve tanta gente ganhando tanto dinheiro, mais de 300 bilionários, e recorde de miseráveis e pobres e famintos, né? Mais de 120 milhões de pessoas em situação de insuficiência alimentar. Boa noite, Andréia. Boa noite, Toninho. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Demorei, mas cheguei. Que bom. Toninho, não é? Assim, essa semana, na verdade, acho que foi no domingo, o Noam Chomsky fez uma entrevista na TV 247 e ele colocou uma coisa que é interessante, que ele falou que raramente ele vê um país em que a elite tem tanto ódio e desprezo ao pobre e à classe trabalhadora. É o nosso caso, é exatamente isso. A herança escravista é muito forte ainda, né? Essa relação, né, de uma hierarquia social pautada pela escravidão, ela é presente no país. Na semana passada, a gente teve aquele menino lá, o herdeiro do prato fino, né, desdenhando do SUS. Você olha a cara da pessoa, você fala assim, gente, enfim, né? Mas é o retrato da nossa elite, né? É o retrato da nossa elite que deu um golpe para impor novamente o neoliberalismo, né? E ainda trazer aquela falsa ideia, né, de que não, vamos deixar para o setor privado fazer ações sociais. A ação social está feita, não é? A gente vê aí o lucro do agronegócio, a gente vê o lucro excessivo, não é, do agronegócio com relação à fome que bate à porta, a gente vê, de certa maneira, o agronegócio ainda, né, acompanhando o governo Bolsonaro, ainda. Né? A gente até sabe muito bem o porquê. Agora, Toninho, o que me deixa assustado é isso, a gente tentar fazer com que as pessoas compreendam que essa política neoliberal ela concentra lucro para meia dúzia, né? E distribui pobreza para o resto da população. Né? Isso que é muito difícil, até porque a gente tem a imprensa, né, pautando por um golpe continuado, né? A imprensa continua ali no apoio. Não sei se eu já posso entrar, não sei se, né, com a notícia posso, né? A imprensa está aí, né? Está apoiando novamente o PSDB. Né? O PSDB parece que renasceu da cinza, ele deve ter tomado a mesma posição da Marina Silva, me desculpem, mas voltou à cena política, não é? Então, agora, a Globo resolveu, né, que ela vai transmitir prévias do PSDB.
Então, além das prévias, o jornal O Globo vai cobrir 5 debates de membros do partido em cidades das diferentes regiões do país, gente. É muito engraçado, né? Na verdade, é horrível, né? Porque eles não aprenderam absolutamente nada. Então, a partir de 19 de outubro, o primeiro debate das prévias do PSDB. Imagina, hein? Isso que é desespero para uma terceira via. Vão ser feitos agora, né? Vai ter uma cobertura do jornal O Globo. O Dória, que é o principal nome, né, tem como possível oponente o senador Tasso Gereissati, o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e o ex-prefeito Manuel Vigílio. Gente, Arthur Vigílio. Olha, Toninho, com esses nomes, o PSDB ressurge das cinzas para cinzas, não é? Das cinzas para teia de aranha, não, enfim. É um caos, né? É a massa cheirosa do PSDB tentando voltar à cena política, né? Só tem nas mãos, sinceramente, o que eu acho que ele tem é o Eduardo Leite dando porrada na gente, que é educador, o Dória também fazendo a mesma coisa com a gente, e o Dória usar essa propaganda das vacinas, né? Inclusive nos usar de novo. Né? Mas Ok, só. Né? é isso só. mesmo. É isso mesmo. Nós falamos, inclusive, no começo do programa, do recorde de casos, mais de 3 mil casos de Covid registrados no mês de agosto, na volta às aulas. Bom, e eu queria destacar aqui, nós vamos falar daqui a pouquinho, né, você que está aí nos acompanhando, vamos falar dos atos por todo o país, né, vamos falar das atividades preparatórias também nesse final de semana, algumas que já estão marcadas, então você fique conosco aí, porque aqui é o canal que não só apresenta notícias, mas também apresenta uma perspectiva de luta, né, de mobilização diante dessa situação. Bom, na nossa pauta agora, eu queria destacar o novo adiamento, né, depois de ter iniciado o processo do julgamento do marco temporal lá na semana passada, quando em Brasília haviam mais de 6 mil indígenas, né, protestando contra a política defendida pelo governo Bolsonaro, que é levar aí a uma ocupação, a uma devastação das terras indígenas. O STF suspendeu hoje mais uma vez o julgamento, né? Depois de encerrado aí os pronunciamentos. Hoje foram 17 pessoas que apresentaram posições a favor e contra a posição defendida pelos indígenas. E no final, né, no final da tarde, houve o pronunciamento do Aras, né, o Procurador-Geral da República. Eu vou fazer um pouquinho de suspense, que a André vai contar para vocês o que o PGR defendeu. Bom, e o fato é o seguinte, que com isso, se suspendeu a sessão, a gente sabe que esses ministros eles trabalham muito, né? E a semana deles já terminou hoje, né? E eles não fazem, não é que nem o trabalhador brasileiro que quando não termina o serviço precisa continuar, precisa fazer hora extra, né? Tem pressão por parte do... Não, os ministros do Supremo adiaram, né, mais uma vez o início, de fato, do julgamento, que até agora o que nós tivemos foram as preliminares. Né? E o julgamento começa com o voto dos ministros da Corte na próxima quarta-feira, com o voto do relator, o ministro Edson Fachin. Mas, bom, em meio a tudo isso, vocês estão vendo aí imagens das mobilizações dos indígenas que seguem em Brasília, embora com um número menor. Eu acho que estão tentando vencer os índios pelo cansaço, né? Mas eles estão mostrando aí uma disposição muito aguerrida, né? Permanecem em Brasília, e eu acho que tem só uma coisa de positiva que a esquerda deveria aproveitar, que é chamar os índios para participarem dos protestos no domingo, né, contra o governo que quer matar todo o povo brasileiro, inclusive os índios, né, que estão levantando também a reivindicação de fora Bolsonaro. Mas a Andréia vai contar para vocês como se posicionou o Procurador-Geral da República. Vai lá, Andréia. A esquerda precisa aprender, né, com os povos originários como se mobilizar, não é, Toninho? Porque, olha, essa mobilização continua, eles têm sido, né, alvo, de certa maneira, na semana passada até foram alvo de perseguição do Bolsonaro, que falou que se preocupou até com a Covid, né? Imagina, ele nunca se preocupa com a Covid, mas ele se preocupou. Toninho, o que a gente tem, só antes, né, dar aqui um pitaco com relação ao marco temporal,
a pressão que o STF está sofrendo do agronegócio deve, né? O negócio está puxado, né? Os caras estão ali com a arma no pescoço, tanto que tem 2 semanas e eles efetivamente não fizeram, né? Estão ali nessa oitiva, enfim, e não foram para as vias de fato. A questão central é que o procurador, né, o nosso procurador da Geral da República, que foi, né, agora, voltou, foi recondicionado ao caso, né? Tem uma expressão agora, esqueci o nome. Ele confirmou o posicionamento do Ministério Público sobre o tema, se manifestou contrário à fixação da tese do marco temporal, né? Então foi favorável à Constituição e, né, começa ali, né, Toninho? Eu fiquei meio assim, o que esse cara, né? Vai lá, agora é contrário, já não é a primeira decisão que ele se mostra contrário às posturas de Bolsonaro, não é? Esse marco temporal é muito importante, ser, né, cortado, né, efetivamente dessa pauta, né, do agronegócio. E, por incrível que pareça, eu acho que o Aras começa a entender. Acho que seria interessante começar também a analisar aí, né? Será que o bolsonarismo dentro do Ministério Público já foi para o saco, né? A PGR já não quer mais saber de Bolsonaro, porque ele tem tomado atitudes que, né, se afastaram efetivamente das decisões, não só do Bolsonaro, quanto do bolsonarismo, né? Então ele confirma, né, essa discordância, né, com relação à aprovação do marco temporal, identifica, né, que há um erro, né, você abrir mão de uma perspectiva pétrea constitucional, né? Então é interessante lembrar que, inclusive, ele falou o seguinte: ele fala que ele comentou, né, que a Assembleia Constituinte registrou a importância do reconhecimento de que os índios foram os primeiros ocupantes no Brasil. Então ele retoma algo que é essencial, que eu não sei se foi por bravata de discurso, mas que é um centro, né, o eixo central da Constituição, que são as Assembleias Constituintes formadas pelos movimentos populares, né, Toninho? Então eu vejo aí um Aras que, né, tenta agora se afastar de Bolsonaro e, quem sabe, né, tentar manter a sua história pessoal, né? Porque aí é por vaidade, não é por Brasil, não. É por vaidade. Eu também acho que não tem nada ali de soberania, não. Ok. Mostrando aí a crise, com certeza, refletindo as pressões que o próprio o Aras vem sofrendo de ambos os lados, né? Como a Andrea destacou, assim como o STF, tem a pressão dos latifundiários e tem uma pressão muito grande dos setores que veem como um certo perigo, né, essa situação desatar de uma maneira real um enfrentamento em larga escala, porque reprovado aí, né, a tese defendida pelos indígenas, a gente passaria uma situação que vai vigorar um vale-tudo, né, porque os índios teriam que provar a posse da terra, que é o que o governo está querendo com essa ação, a posse da terra na data da promulgação da Constituição, para poderem reivindicar o direito ao uso das mesmas. É uma atitude totalmente criminosa, né? Logicamente que não é um problema de se os índios estavam ocupando a terra naquele momento ou não, né? Mas de garantir aí, né, aqueles que são herdeiros daqueles que habitavam aí, pelo menos uma parte do território brasileiro, que é bom que se diga, o Brasil não foi descoberto, mas ele foi construído, né, a partir de um conjunto de contribuições, inclusive dos índios, porque o Brasil não existia antes dos índios, é verdade, não como nação, né, como território que é hoje, né, como nação que é hoje, que tem uma língua, que tem uma história, que tem um território que é muitas vezes superior àquele ocupado pelos índios, que estavam divididos em centenas ou até milhares de tribos, mas o Brasil não foi uma criação exclusiva, né, dos portugueses que para cá vieram e de outras contribuições. Né? É também uma contribuição, né, dos povos originários, dos povos indígenas que aqui habitavam e que têm direito, né, a ter preservado aí a sua cultura, o acesso à terra, né, assim como muitos outros direitos que precisam ser reservados aos índios. Então, obviamente, nós estamos no meio de uma luta importante e eu totalmente de acordo com a Andrea de que os índios estão dando um exemplo, né, com a sua disposição de luta. Eles não foram só fazer discurso, né, mas eles se mobilizaram, acamparam, transformaram a vida em Brasília num inferno, né, para muita gente lá, com a presença de milhares e milhares de indígenas, se pintaram de guerra e fizeram manifestações, fecharam estradas em todo o país. É um processo de luta muito longo e muito bonito, muito combativo, né, da parte dos indígenas, que, quem sabe, tem também a ver com ter um menor controle,
né, desses setores que estão aí adaptados, né, e que acreditam que toda a solução vai vir exclusivamente de uma negociação com a direita, com os setores do Congresso, né, que são finalmente os responsáveis, né, são corresponsáveis por essa situação de sofrimento de todo o povo brasileiro, inclusive dos indígenas. Bom, vamos em frente, que eu queria destacar agora que a Câmara concluiu, também no dia de hoje, a votação da reforma que altera o imposto de renda para as pessoas físicas, empresas e investimento, né? Depois de contar com o apoio de setores da chamada oposição, partidos do Centrão emplacaram uma mudança hoje que reduziu a cobrança do imposto de renda sobre dividendos divididos por empresas, né? Então, o golpe aí, a artimanha é clara, né? É reduzir aquilo que, de fato, é uma renda, a cobrança sobre aquilo que é uma renda, que são os ganhos de capital, que são os dividendos. E então o imposto de renda sobre dividendos cairia de 20%, né? Foi reduzido para 15% num acordo liderado por partidos do Centrão, né? Isso aí é parte da política de aumentar a arrecadação, né? Às custas. O Bolsonaro prometeu aí que ia garantir isenção para quem ganhasse até o equivalente a 5 salários mínimos, né? A discussão que está sendo feita, as mudanças, nem de longe chegam nisso daí, né? O que levaria à isenção, por exemplo, no próximo ano, para o equivalente aí a quem tivesse ganhos mensais da ordem de R$ 5.800, né? Bom, logicamente que essa política mantém a política criminosa de cobrar imposto de quem vive de salário, que não é renda, né? Salário não é renda, salário é o pagamento por trabalho executado, inclusive, com a própria definição, né? Renda é quem justamente vive de renda, para quem tem lucros, para quem tem dividendos, né? Para quem vive de herança, de fortuna, né? Que não sua a camisa, né? Para ganhar o seu rendimento. Obviamente que a política em relação a isso teria que ser a luta para acabar com todo tipo de imposto, né, sobre salário e sobre consumo, né, que é outra maneira criminosa, né, o trabalhador que paga no seu salário uma parcela grande da população trabalhadora e que também tudo que você compra, né, como é o caso dos combustíveis, dos alimentos, das roupas, incide também em salários, fazendo com que, de fato, quem sustente o país, né, inclusive para garantir aí a boa vida desses abutres que nós falamos ali agora há pouco, dos bilionários, como os bancos, né, que sugam aí quase metade do orçamento público do país, é o povo trabalhador, né? É do salário do trabalhador, é daquele gasto no supermercado, na farmácia, né, que sai, né, o pagamento dos impostos, que infelizmente não retorna na sua maioria para a saúde, para a educação, né, para atendimento de outras necessidades da população, mas que vai parar no cofre dos grandes capitalistas e das máfias políticas que controlam aí o Estado, né, em todos os níveis. Bom, mostrando claramente uma situação que mostra, evidentemente, que o povo não ofere vantagens dessa situação, né, vai ser mostrado aí no quadro sobre os dados da Covid de hoje, né? Porque a gente comentava na abertura do programa que, quando falamos da situação das escolas, que o pessoal continua sem acesso a testes, né? Desde ao longo de toda a pandemia. Teve muita demagogia com o SUS, mas o atendimento e o investimento na saúde, o salário dos servidores da saúde, como os nossos da educação, estão congelados, né? A gente só vê falsas homenagens. Todo mundo fala, nossa, como é bom, como é lindo o SUS, que maravilha são os servidores da linha de frente, mas no olerite que é bom, nada, né? As condições são cada vez mais precárias e a produção solta para a gente os dados, aí eu vou pedir para a Andréia destacar e comentar os dados da Covid no dia de hoje. Vai lá com você, Andréia. Ô, Toninho, eu só vou fazer um pequeno comentário antes, que eu recebi do Sintecep, que é o número de óbitos. Então, vamos lá, olha só. No ano passado, em agosto de 2020, óbitos,
7.977, sepultamentos 6.789. Agora, agosto de 2021, 7.873 óbitos e 6.537 sepultamentos. Então, é interessante a gente pensar, né, que esse número é muito relacionado à pandemia, ponto. Né? E esses números, eu acho que é a grande atenção, principalmente quando a gente vê esse tipo de dados com relação ao painel, né, esse painel que veio hoje, né, com os números de mortos. Nós tivemos casos confirmados no Brasil, total, 20.830.495, né, sendo que no último período houve um aumento de 26.280. Óbitos confirmados, total, 581.914, no último período deu 764. E os indicadores, né, taxa de letalidade 2,8%, a taxa de mortalidade 276,9%, e a taxa de incidência ficou em torno de 9.203. Toninho, esses números eles são assustadores. Né? Esse mapa é muito interessante porque ele pega todos os dados. Então, São Paulo, por exemplo, tem 4.275.258 casos, com número de óbitos em torno de 146.179. O que me assusta, sabe, Toninho, é a forma como não só os governos, os municípios e a imprensa têm normalizado essa situação. Hoje eu peguei um jornal regional, né, daqui do interior de São Paulo, e a reportagem era o quanto as crianças estão felizes de voltar para a escola, né, de ver seus amigos. É óbvio que qualquer criança ficaria feliz de voltar para a escola, mas não no momento em que você tem ainda uma variante Delta, em que esses números, né, são bem complicados. A gente tem diminuindo o número de mortes, mas a gente também tem que levar em consideração que o número de vacinados com as 2 doses também é um número muito pequeno. E isso proporciona ainda, não é, o aumento e aí a proliferação do coronavírus. E sem contar, um outro fato que é importante é que muitas pessoas tomaram a primeira dose, não foram aos postos de saúde para tomar a segunda dose, o que significa que isso, né, aumenta a possibilidade desse vírus não só entrar em processo de mutação, como a gente já tem a variante Delta, que o Nicoleles tem um vídeo, ele falou que já chegou aqui no interior de São Paulo, então, o interior de São Paulo já tem, né? As aulas aqui retornaram, sabe, Toninho? E já teve um caso de Covid em sala de aula, já tem professor afastado, né? Isso na escola que eu estou fazendo a greve sanitária. Eu provavelmente não vou receber meu salário. É assim que a gente está vivendo, né, Toninho? É isso. É a situação de retrocesso. E eu achei importante esse dado que você trouxe do Sindicep, que mostra a falsificação, o enorme esforço para mostrar que está tudo retornando à normalidade, como nós temos a situação, como os dados que você destacou, semelhante à do ano passado, é um número muito grande, mais de 700 mortos. Se fosse só isso, já seria muito, né? E a gente sabe que, infelizmente, esses números aí estão sendo falsificados, e nós vivemos aí o risco aí da variante Delta, agora já tem nova variante surgindo, nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Bom, seguindo na nossa pauta, justamente para a gente dar conta de cumprir, antes da Andréa, passar para a Andréa para a gente destacar aí os atos, falar dos atos do 7 de setembro, eu queria destacar aqui, fazer uma breve propaganda de um programa que estreou hoje aqui no canal da Causa Operária TV, que foi Central do Brasil, né? Um programa regional, um programa dos companheiros do Rio de Janeiro, né? E que justamente hoje começou destacando a mobilização lá na capital fluminense, né? Em torno do próximo dia 7 de setembro. O Rio de Janeiro que tem sempre feito mobilizações importantes, né? Onde o Bloco Vermelho tem sido um fator muito decisivo aí na mobilização, reunindo aí companheiros do PCO, do PT, dos vários movimentos da Central de Favelas, os companheiros aí agrupados em torno do companheiro André Constantini, da Frente Internacionalista de Luta dos Sem Teto, de muitos outros movimentos, né? E tem manifestação marcada para o dia 7. Bom, o programa estreou, vamos passar um minutinho, onde os jovens que lideram aí o programa, né, e também o Partido da Causa Operária no Rio de Janeiro, alguns deles, dirigentes do partido, falaram justamente no programa de estreia sobre as mobilizações no dia 7. Pode soltar, produção. Vai ser a nossa nova casa aqui no
na Céu TV. Bom, vamos, primeiro de tudo, né, antes da gente entrar com outras notícias, vamos falar sobre o dia 7 agora. A gente quer que o ato do dia 7 seja um ato grande da esquerda, um ato bem vermelho, um ato que consiga, né, medir forças aí com o ato do Bolsonaro. E para isso a gente precisa entender bem o que está acontecendo. E a gente precisaria também passar para vocês o que a gente vai fazer aqui no Rio de Janeiro para levar o Bloco Vermelho para o ato do dia 7, para todo mundo estar bem sintonizado aqui. Então, primeiramente, aqui no Rio de Janeiro, a gente vai fazer a nossa plenária do Bloco Vermelho no sábado, né? Nacionalmente, o partido vai fazer no sábado, e aqui vai ser na quadra do Sintel, na Tijuca, na rua Moraes e Silva, 94, eu acho. De qualquer maneira, está sendo divulgado aí o nosso card, vocês podem achar na nossa rede social. A gente vai estar lá a partir das 10 horas da manhã, com depois a transmissão da análise, e logo após uma feijoada bem carioca, bem típica, para confraternizar, para chamar, para a gente, né, aproximar os contatos e também para a gente levantar fundos para o nosso Bloco Vermelho. O nosso bloco, o pessoal tem visto, ele aumenta cada vez mais, né, a cada ato ele está maior. Então a gente teve a bateria que foi estreada há já meses, no segundo ato, né? No primeiro ato a gente conseguiu improvisar uma bateria, no segundo a gente já estava com ela padronizada. Já no terceiro ato a gente conseguiu levar um carro de som, também agora com faixas novas e tudo. Depois a gente inaugurou... Ok, vocês viram e ouviram o companheiro Henrique Simonar, junto com outros companheiros também do Rio de Janeiro, inclusive lançando para eles mesmos, se lançando um desafio ousado. Eles falaram que os cariocas são assim mesmo ousados e que eles estão começando hoje, que eles querem ser um programa líder de audiência aqui na Causa Operária TV. Tá bem. E eu, como carioca, vou trabalhar mais ainda para a gente, para que cresça aí a audiência de vocês, torcendo para o sucesso do Central do Brasil, para fortalecer também aqui o nosso canal. Bom, destaque agora na nossa pauta os atos fora Bolsonaro no próximo dia 7 de setembro. E sabe que a gente começou, André, no começo da semana, anunciando aí os atos que estavam marcados. Hoje a gente até fez uma lista, mas nós nem vamos fazer isso. Por quê? Só para a gente ter uma ideia de ontem... Bom, primeiro aí a gente começou anunciando quase todos, depois começou a anunciar só das capitais. Bom, e hoje tem tanto ato marcado. De ontem eram 80 os atos confirmados. Hoje, agora à tarde, a gente já tinha 140, já deve ser mais, isso era no começo, no meio da tarde, já tinham 140 atos confirmados e divulgados aí no portal da CUT e em outros sites aí da esquerda que divulgaram aí a lista, o Diário Causa Operária está divulgando aí também diariamente, e outros canais da mídia, da imprensa alternativa, progressista, vem divulgando. Bom, hoje já são mais de 140, mostrando aí uma importante tendência de mobilização, né? Mostrando aí uma disposição, no momento em que a direita bolsonarista ganhou de presente, né, o apoio, inclusive, do Dória, que cedeu a Paulista, né? O Bolsonaro está ameaçando aí, dizendo que vai levar 2 milhões de pessoas. Se depender da imprensa golpista, a gente sabe que eles vão dizer que vai ter muita gente, estão dispostos a colaborar, né? Mas a CUT e outros órgãos estão divulgando aí um mapa completo. Tem manifestações marcadas também em vários países. Até ontem era só Portugal que estava confirmado, né? Os brasileiros de Portugal aí na liderança, mas hoje já tem vários outros países assumindo, e a atividade ela se intensificou de convocação, né? Vocês estão vendo aí imagens de panfletagens em estações de metrô, de trem, né? Terminais de ônibus em todo o país, né? Feita pelos companheiros dos comitês de luta, mas, de uma maneira geral, né, os movimentos aí estão saindo às ruas, né, para convocar a mobilização na capital, no interior do país, em várias cidades, né? E, Andréia, como é que você está vendo aí, você que, inclusive, participa de outros programas, como é que você está sentindo o clima em torno da mobilização para o próximo dia 7? Olha, Toninho, primeiro que não tem outra saída senão a manifestação, né? Acho que a gente tem que levar em consideração isso. É rua, é rua, é rua. Acho que se a esquerda agora, né,
tomar uma para trás e achar que não é o meu local, não é o momento, ela abre sim um espaço para a extrema-direita, que é exatamente o que o Dória queria. Né? Vamos pensar, né? Vamos lá, o que o Dória quer? Qual foi a intenção dele em tirar os atos do grito dos excluídos e da oposição? Porque ele não sabia quem era a situação, quem era a oposição, porque ele falou: não, vamos ver quem é a situação, quem que é a oposição. A gente já sabe que para ele a situação é o Bolsonaro e a oposição somos nós, né? E ele queria exatamente isso, que era primeiro retirar a oposição dali para aumentar uma relação de pressão política para o dia 12 de setembro, que aí sim é a ala dos cheirosos contra o Bolsonaro, quer dizer, é a ala conservadora contra o Bolsonaro, não é? Mas olha só, Toninho, o que eu acho importante é isso, é uma manifestação. Domingo eu entrevistei Celi Tafarel, que é uma militante, uma professora da UFBA, e ela fez um chamado muito importante na TV 247 com relação aos atos. Olha só, para você ter uma ideia, no domingo à tarde a gente teve 5.200 visualizações. Eu acho que isso é um peso importante, porque falava sobre os aspectos da manifestação, qual era a intenção disso. Então, pelo que eu tenho visto e pelos comentários que eu vi, muita gente realmente vão para as ruas, entenderam que é o momento de tomar as ruas, de acompanhar, como a própria Gleisi Hoffmann saiu agora, né, hoje, um vídeo em que ela pede para que os seus, enfim, filiados ou não, né, mas pessoas ligadas, eleitores do PT, que vão às ruas. É importante também, Toninho, que esse mapa da CUT, ele coloca ali, né, ele traz informações importantes quanto às manifestações, então você tem ali, o objetivo, inclusive, é facilitar a organização, né, então tem uma forma de você identificar. Eu peço também para as pessoas entrarem no site da CUT, que tem ali um manual de segurança, né, em manifestações, que também é importante, mas é o momento, né, Toninho? Eu acho que a gente está mais para um momento Marighella, né? A gente não tem nem tempo de ter medo. Toninho, eu vou ter que ir embora, porque eu vou entrar agora, às 10 horas eu entro na TV 247. Mas semana que vem... Não, beleza. Beleza? Semana que vem... Beleza, a gente agradece muito a sua participação. A gente segue aqui mais um pouquinho para terminar o nosso programa com os nossos amigos, e a gente se vê de volta aqui. Você vem no ato na terça-feira, a gente se vê lá. Na terça-feira a gente se vê, então, no Anhangabaú. Um abraço, então, André. Então, até a próxima. Até a próxima. Valeu. Tchau. Valeu. Gente, a gente segue aqui agora com a nossa... só antes de entrar na pauta internacional, queria destacar aí, a produção já colocou na tela para a gente aí, né? Nesse final de semana, nós vamos estar organizando aí em todas as capitais, né, atos de atividades para organizar a atividade do Bloco Vermelho, o arrastão de convocação no final de semana, né, as panfletagens, colagem de cartazes e a mobilização também no próprio dia 7. Então, está em destaque aí na sua tela a atividade de São Paulo. Vocês viram aí o pessoal divulgando no programa Central do Brasil a atividade do Rio de Janeiro. Né? Em São Paulo, como em todo o Brasil, a plenária vai começar às 10 horas. Depois o pessoal vai acompanhar a análise política da semana, né? O programa que é o carro-chefe aqui do nosso canal, que acontece a partir das 12 horas com o companheiro Rui Costa Pimenta, presidente nacional do PCO, e a partir das 15 tem confraternização em todas as regionais, né, do PCO, do Bloco Vermelho. Aqui em São Paulo vai ser um churrasco com roda de samba. Você pode entrar em contato conosco para adquirir o convite. Nós ficamos devendo aqui, vou pedir para a produção depois colocar o nosso Pix, né? Aquele da rifa lá, é o mesmo número, colocar aí a imagem, o número na tela, né? Para você que quiser fazer o depósito, adquirir aí quantos convites você quiser. O convite, a contribuição, custa apenas R$30, tá certo? Para você participar do churrasco com roda de samba e ensaio da bateria Zumbi dos Palmares, tá certo? Você pode participar da programação completa, que começa às 10 horas da manhã. Bom, você está vendo também aí na tela, no domingo, né, os comitês de luta internacionais vão realizar aí também uma plenária de organização, vão discutir aí os atos, as atividades fora do Brasil. Né? Tem companheiros, vão participar companheiros do Reino Unido, da França, da Austrália, da Espanha, dos Estados Unidos, da Alemanha, de diversos países, né? E você, se quiser participar também, você pode acessar lá a página dos comitês de luta, né, no Facebook, tem os endereços, né? Amanhã a gente divulga aqui em mais detalhe para você ter acesso ao link, né? E, repito,
né, tem atividade, tem plenária, né, do Bloco Vermelho. Lá você pode retirar, você pode participar da atividade, pode ir lá para também pegar panfletos, adesivos, cartazes, né, adquirir as camisetas aí da loja do PCO, né, do Fora Bolsonaro, para você ir de vermelho, né, porque nós vamos pintar as ruas de vermelho, é de vermelho, né, porque a perspectiva é com luta. Só através da mobilização que a gente vai derrotar aí a iniciativa, né, a onda reacionária do Bolsonaro. Esperar que a burguesia faça isso é acreditar em conto de fadas, né, é se iludir. Eu vi agora à noite, no começo da noite, o presidente do STF, o Luiz Fux, né, fazendo declaração de que não vai admitir, né, não vai tolerar ataques à democracia. Agora eu pergunto, que tropas, que força tem o Luiz Fux, além da capa preta e de conversa fiada, para tolerar ou não tolerar alguma coisa? Né? E a gente está vendo que é só conversa fiada. Né? O próprio STF é parte integrante, né, do regime que violenta, estupra a democracia, né, já há vários anos e particularmente desde a imposição do golpe de Estado. Ou não terá sido um atentado à democracia a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva só para eleger o Bolsonaro, para impedir que Lula ganhasse as eleições em 2018, quando o STF se curvou, né, ficou de cócoras diante da ordem, das exigências das Forças Armadas que ameaçavam o país com um golpe militar caso o Lula fosse concedido o habeas corpus para o Lula. E o Fux foi parte integrante, foi linha de frente, né, dessa política entreguista, reacionária, de violação da democracia, como aconteceu e continua acontecendo em diversos momentos. Então, a única força real, né, para garantir aí, para lutar pelos direitos democráticos do povo, né, é o próprio povo organizado e mobilizado nas ruas. Então é preciso intensificar essa mobilização. Bom, vamos avançar, vamos para a nossa pauta internacional nos minutinhos finais do nosso programa. Começando por destacar pelo menos 28 mortos, né, na tempestade provocada aí pelo furacão Ida, e que fez aí Nova York declarar estado de emergência. Né? A situação é totalmente fora de controle, né? Mostrando aí a situação calamitosa numa semana, né, em que os Estados Unidos, a situação mostra que, evidentemente, tudo pode ficar muito pior. Né? Depois dos Estados Unidos serem devidamente expulsos, colocados para correr do Afeganistão, o furacão Ida chegou com força, né, primeiro a costa e depois adentrou aí pelos Estados Unidos, numa situação que era totalmente previsível. É bom lembrar que, algum tempo atrás, o furacão tinha passado por Cuba, né, e se a gente comparar os estragos nesse momento, lá provocou estragos bastante significativos num país pobre, com maiores dificuldades e que não tinha, inclusive, o nível de previsibilidade que tem os Estados Unidos. Já era esperado, né, depois de passar por Cuba, o furacão chegasse aos Estados Unidos e, né, chegou com força, né, devastando aí vários estados, provocando aí uma situação em que milhares de pessoas ficaram desabrigadas, estados inteiros ficaram sem energia durante horas e até dias, né? E hoje você viu aí Nova York, de manhã a gente comentava, tinha 8 mortos, e agora à tarde já anunciavam que eram 28 o número total de mortos. O que mostra, evidentemente, que não é um problema simplesmente da natureza, né? É um problema que o regime capitalista em crise, em total decomposição, vai reduzindo aí os seus gastos em tudo aquilo que tem a ver com socorrer a população, em melhorar as condições de funcionamento dos serviços públicos, né, todos aqueles serviços necessários à manutenção do funcionamento da sociedade. Bom, isso aí, obviamente, vai agravar aí a própria crise em curso do governo Biden, né? O Biden, essa semana, que procurou apresentar como uma vitória extraordinária, né, a retirada
às pressas das tropas norte-americanas do Afeganistão e também de milhares de pessoas que os Estados Unidos retiraram do país, muitos deles, né, colaboradores do regime de ocupação, né, que muita gente via o pessoal se aglomerando, a imprensa capitalista fez campanha, veja, o povo todo, o mundo todo está desesperado para sair do Afeganistão. Não é assim, né? O país tem mais de 36 milhões de habitantes, né? Apesar da matança, do genocídio provocado pelas tropas norte-americanas, e o que a gente viu era a fuga de pessoal contratado pelos Estados Unidos e de pessoas do próprio país, né, que colaboraram com o regime de ocupação e, obviamente, tem motivos para temer que haja retaliação. Né? Quanta coisa foi feita no país que, segundo o número dos próprios Estados Unidos, teria morrido 170 mil pessoas. Na realidade, os números são muito maiores, né, até por conta da maneira dos bombardeios promovidos pelos norte-americanos, pela devastação, pela destruição do país, que já é um dos países mais pobres do mundo. Bom, está aí a situação de crise que vai aprofundar, com certeza, a crise do regime político aí do Joe Biden, o mal menor, né? Aqueles que a esquerda, setores inclusive da esquerda, procuraram apresentar como sendo o mal menor em relação a Trump, está mostrando aí, né, tanto na política externa como naquilo que diz respeito à proteção aos interesses da própria população norte-americana. Bom, destaque aqui, por outro lado, um país pobre, né, mas que tem uma presença importante nesse momento de crise internacional e da pandemia. Uma pequena nação bloqueada, né, há mais de 6 décadas, né, justamente pela maior potência capitalista do planeta, dos Estados Unidos. Cuba desenvolveu 3 vacinas, né, contra o coronavírus, uma delas, inclusive, destinada a reforçar a imunidade. Né? E essa vacina, primeiro que as vacinas são as primeiras produzidas em território latino-americano, né? Desenvolvidas e produzidas aqui, né? E 75% da população do mundo, né? Isso no momento que ainda não estava totalmente imunizada. Quer dizer, apenas 25% teria recebido aí, alguma vacina, e nesse contexto a produção feita por Cuba, das vacinas como a Soberana, né? Elas são fundamentais e são aí uma força importante. Bom, a Cuba vem exportando, né, a sua vacina para vários países da América Latina, né, socorrendo aí países, inclusive, que sofrem também o bloqueio norte-americano, como é o caso da Venezuela. Né? Porque para os grandes monopólios, a vacina é só uma questão de lucro, né? Não há nenhum interesse, né, em garantir o acesso de toda a população, de todo mundo à vacina, e o pessoal já está indo para a terceira dose nos países mais desenvolvidos e até em alguns países atrasados como o Brasil, e, no entanto, né, 75% da população do planeta não viu ainda a cor da vacina. Né? Bom, essa é a situação. Bom, nós vamos terminando por aqui. Né? Só destacar ainda em relação à vacina que a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, lançou alerta sobre a nova variante, a MU, que está se expandindo, né, na Colômbia e no Equador. Nós vamos tratar desse tema, com certeza, nos próximos programas, porque a gente vai encerrar, porque está na hora e porque daqui a pouquinho começa aí o jogo Brasil e Chile pelas eliminatórias da Copa do Mundo, né? Jogo em que o Brasil tem aí desfalques, né? Vai jogar com a seleção remendada, como o pessoal anunciou, diante do veto aí, do bloqueio que clubes, principalmente da Europa, fizeram para dispensar jogadores. Mas, de qualquer maneira, o Tite procura manter aí o time base que atuou na Copa América, né? E manter a sequência de vitórias. Né? Eu já não sei agora se vai ser a 7ª ou a 8ª vitória na noite de hoje. É a maior sequência de vitórias, né, que o Brasil conseguiu aí numa sequência de todos os times aqui na América Latina em eliminatórias na Copa do Mundo. Então, nós vamos terminar o programa para você, para todos nós, os amantes do futebol, né, quem gosta do futebol,
do belo futebol brasileiro, torcendo aí para mais uma vitória da seleção brasileira. E a gente volta amanhã, né, com mais resumo do dia, com mais notícias, não sem antes agradecer aqui, desta vez eu consigo, pelo Superchat, né, e a todos vocês que participaram aqui da nossa transmissão, né, um forte abraço a todos vocês e até amanhã com mais um resumo do dia.